Para o Fogão, o Botafogo venceu mais uma no Brasileirão. Foi a quinta vitória seguida. 1-0 diante do Internacional, com gol de Luiz Henrique ainda no primeiro tempo. O resultado manteve o Fogão na liderança do campeonato, liderança isolada, com 39 pontos. 3 a mais que o vice-líder Palmeiras. Elia Júnior, e esse Fogão, hein? Esse Fogão é muito diferente. Atenção, torcedores do Palmeiras. Atenção, torcedores do Flamengo. Esse é um Botafogo que não está sendo treinado por treinador que caiu de paraquedas. Esse cara, o Arthur Jorge, tem tamanho, tem qualidade, tem alternativas virtude. Táticas? Ele tem alternativas. Olha como é que ele joga diferente contra adversários diferentes. Ontem a gente viu um Luiz Henrique mais solto, mais atacante. Às vezes a gente tem um Luiz Henrique que joga menos. No jogo de ontem ele começou com o Tiquinho Soares no banco, porque ele sabia que o time do Internacional agora está sendo treinado pelo Roger, era a estreia do Roger Machado, então ele sabia que o Roger poderia pintar com alguma alternativa diferente. Então, eu jogar com 2 atacantes, Júnior Santos e Tiquinho Soares, todo mundo sabe que o Roger é um cara que enxerga muito a bola, então talvez eu fique um pouco desguarnecido, porque quando você joga com o Tiquinho e com o Júnior Santos, esses dois nunca voltam. É estilo do Botafogo você deixar os dois, Tiquinho Soares e Júnior Santos, na frente, exatamente para o time adversário ter que deixar marcadores para eles. Só que tem um detalhe, você fica num contra um e aí na tua defesa vai ficar menos guarnecida. E é claro, o Arthur ontem ele imaginou que o Roger inteligente pudesse preparar alguma coisa em cima disso, então deixou o Tiquinho no banco. O Tiquinho acabou entrando por conta de uma lesão exatamente do Júnior Santos. Mas o que eu acho interessante é a gente observar que esse time do Botafogo, atenção torcedores do Palmeiras e do Flamengo, esse time do Botafogo é o Botafogo do Luiz Castro do ano passado. Não é o Botafogo que a maionese desandou quando entrou o Thiago Nunes, aí chegou um outro português fraco, Bruno Lage, a coisa começou a desgovernar e aí se perde o controle daquilo que estava muito controlado, que era o Campeonato Brasileiro do ano passado, que acabou sendo ganho pelo Palmeiras, quando o Palmeiras tinha 7 pontos atrás do Botafogo naquela partida que o Palmeiras virou 4-3. Aquele jogo foi categórico. O Palmeiras estava 7 pontos atrás, estava perdendo o jogo, aí vira de 7, você cai para 4 e ganha diretamente do seu adversário que poderia ser o campeão. Aquilo fez com que a cabeça do Botafogo desandasse e os treinadores que vieram não tiveram a capacidade do Luiz Castro. Esse Arthur Jorge não, esse cara é do ramo. Então, esse português é engraçado. O Botafogo, que me chama a atenção, é que tem um time bastante ofensivo, mas também com uma zaga muito forte, né, Elia? É claro, porque você sabe muito bem que academicamente você começa a preparar o seu time, por que essa escola portuguesa e por que treinadores qualificados, eles partem de um princípio que antes de você se preocupar com o ataque, você tem que se preocupar em não tomar gols. Antes de você começar a ganhar, você tem que imaginar que você tem que parar de perder. Então, o que é que fez o Arthur Jorge? Ele organizou super bem essa linha dele de 4, organizou com jogadores que são firmes. Você não observa brincadeirinha no time do Botafogo, é um time mais vertical, que eu acho muito legal, e também é uma defesa aplicada. Eu gosto de defesas aplicadas. Sabe aquele cara que não fica correndo muito risco? Eu gosto. Bom, o técnico Arthur Jorge ficou irritado na entrevista coletiva. O jornalista deixou a sala logo depois de fazer uma pergunta e o treinador do Botafogo não gostou, não. Queria que você fizesse, sim, uma avaliação da estreia do Igor Jesus. Eu vou me desculpar, mas eu vou mais uma vez dizer que eu não destaco ninguém individualmente, nem as suas características. Vocês têm também a obrigação de conhecer os jogadores. Sem a avaliação dele, então, mas qual é a principal característica dele para que você enxergue? Um jogador de equipa. Não, mas e em termos de aspecto de movimentação, tática? É um jogador de equipa, taticamente, vai ter contextos diferentes em cada um dos jogos em função daquilo que o seu treinador lhe pedir. O Botafogo chega na sua 5ª vitória consecutiva e muitos torcedores apontam que o time passa a ser mais estudado. Isso dificulte o seu trabalho também para armar a equipe. Queria saber de você como tem sido para você evitar esse tipo de coisa e poder tornar o time mais competitivo em contextos diferentes. Boa noite. Eu não diria que seja mais estudado pelo facto de estar nesta altura na frente do campeonato. Nós já tivemos a oportunidade de defrontar algumas equipas que, por exemplo, se alteraram naquilo que era a sua estrutura para jogar connosco.
Eu, da próxima vez que estiver aqui a falar e algum jornalista sair a meio da conferência, eu vou-me embora. Peço desculpa, mas vou ficar por aqui. Português educado. Pensa, eu te faço uma pergunta. Você começa a responder, eu ouço 30 segundos a sua resposta e vou embora, o outro vai embora. Peraí. E se deu uma dor de barriga? Não, tudo bem. Aí o professor, desculpa, me deu uma dor de barriga terrível. Você me perdoe, eu não estou conseguindo segurar. Eu acho que é assim. O português, ele é... Ofertão! Ele é, historicamente, o povo, ele é muito educado, muito respeitoso. Então eu entendo que a gente precisa ter esse cuidado. E não é porque é um treinador português, com qualquer treinador de futebol. Eu acho que assim, a gente está numa sala, você tá conversando, você está dando fazendo um speech, alguma coisa, ou uma palestra, sai um, sai outro, começa a ficar muito desagradável. chato, Foi o repórter que fez a penúltima pergunta, antes dele encerrar. O repórter fez a pergunta, ele respondeu, e aí o repórter levantou e saiu. Realmente, né, de bom grado esperar acabar. Falta uma pergunta, espera, não vai mudar nada na vida, né? Espiadinha na tabela de classificação pra gente dar uma olhada aqui no panorama do Campeonato Brasileiro, que já termina o primeiro turno do Brasileirão, né? É verdade, são 19 rodadas para que o primeiro turno seja completo. A gente já tem 18 para muitas equipes, tem 16 para outras e tem 17 para algumas tantas, porque a gente vai ter 7 rodadas do Campeonato Brasileiro a partir das 4 horas da tarde de hoje. E com 18 rodadas, o Botafogo tem 39 pontos e o Palmeiras tem 36. O que é interessante da história é que o Flamengo tem 34, mas tem um jogo a menos. Então, o Flamengo pode ir a 37 e ultrapassar no final do primeiro turno a equipe do Palmeiras. Mas é fato, a gente tem um campeonato totalmente indefinido, tanto embaixo quanto em cima. Parte de baixo